E aí, galera, tudo tranquilo, numa boa? Vamos falar novamente sobre o discurso de ódio. Já falei isso antes, mas pelo amor de Deus, é um assunto que não desaparece, nem vai desaparecer por um bom tempo. Então, resolvi retomar o assunto. Primeiro, vamos tentar definir rapidinho o que é o discurso de ódio. Quando nós falamos em discurso de ódio, não é qualquer ódio, né? Eu posso odiar o Pedrinho, né? E até querer o mal dele. Mas esse não é um discurso de ódio, ainda, nesse sentido que nós vamos dar. O discurso de ódio, este que nós vamos apontar, é o discurso de ódio feito em praça pública. É o discurso de ódio feito em frente às câmeras. É o discurso de ódio que quer trazer pessoas para dentro desse discurso. O discurso de ódio quer cooptar pessoas para um movimento. Mas não é também só isso, né? Cooptar pessoas para um movimento que quer diminuir outras pessoas, eliminar outras pessoas, provocar o sofrimento de outras pessoas, preferencialmente de minorias, né? Então, o principal elemento aqui é a coisificação das pessoas, é um grupo coisificando outro grupo para poder eliminá-lo, e feito em praça pública como se fosse uma verdade. Esse é o discurso de ódio. Bem, mas sobre que viés eu quero falar o discurso de ódio? Eu quero afirmar que o discurso de ódio é um discurso que só vive nas sombras. E esse é o perigo. Alguém pode dizer, mas professor, o senhor já entrou em contradição. Está me falando, o senhor acabou de falar que o discurso de ódio é em público, é na praça, e o senhor agora está me dizendo que é feito nas sombras. Como isso? Eu quero me referir que, sob o ponto de vista da filosofia da linguagem, esse é um discurso que deve estar sempre à sombra. Como assim? Vamos dar uma brincadinha antes, né? Vamos imaginar o seguinte: eu digo para uma pessoa, eu te amo, né? Toda linguagem, ela não é 100% precisa, como é a linguagem da matemática. Toda linguagem humana, toda linguagem política, né, ela tende a ser imprecisa, à exceção da matemática. E da lógica formal, portanto, próxima à matemática. Enfim, mas não é disso que eu estou falando. Quando eu digo eu te amo, há uma certa dúvida aqui. Qual é a dúvida? Vale perguntar o que tu queres dizer quando tu dizes que me ama. Porque eu posso estar falando de amor fraternal, posso estar falando de um amor erótico, posso estar falando de um amor romântico, posso estar falando várias possibilidades do exercício do amor. E a pessoa pode ficar curiosa e com certeza vai ficar, né? E quer saber do que trata. E explicar é trazer à luz o conceito que eu quero levar para ela do amor. O que ela não pode compreender? Está vedado o entendimento. Quando eu falo eu te amo, é certo, não há dúvidas, que eu não falo de eu te odeio, eu não falo em desapreço, eu não falo em desejo de afastamento, a não ser que seja ironia, que não é o caso, né? Ou seja, tudo aquilo que é negativo, que é ruim, está excluído. Seja lá o que for, o amor é um amor incluso, includente, melhor dizendo, né? É um amor que traz a pessoa para mim, porque eu tenho afeto. Percebem? Se de um lado existe uma certa inconformidade em relação ao conceito e é sanável, por outro lado, não há dúvida alguma, que é aquilo que eu não quero dizer, não há problema nenhum. Agora vamos ao discurso de ódio. Ele implode. Por quê? Vamos usar o exemplo clássico. Vamos imaginar um cidadão vestido com roupa de caça, tá? Falando em praça pública, com um olhar raivoso, né? Simulando com a mão que está com uma arma, ele simula com a mão e ele diz assim: somos todos a favor do uso, porte, manutenção, manuseio de armas. Nós somos a favor das armas.
esse discurso corporal, visual e verbal indica caça, violência, morte. Parece claro. Mas se eu perguntar a esse cidadão, o que tu queres dizer com o uso de arma? Né? Ele vai dizer qualquer coisa, menos que é para matar. E eu posso dizer a ele, mas a arma mata. Como assim desejar o uso de armas? Ele vai dizer, não, eu sou a favor da vida. Porque a arma é para defesa. E defesa é defesa da vida. Olha que legal. Percebe que todo aquele visual, aquele dizer que a arma é para matar, ele começa a tentar diluir. Veja as sombras, ele começa a jogar sombras. Então eu pergunto, vamos imaginar, né? Já estou viajando. Pergunto para ele, se defender do quê? Ele vai dizer, de bandidos. Bandidos que vêm agredir a minha família e então eu tenho uma arma e eu me defendo. E se eu perguntar, defender é imediatamente matar o bandido? Não, não é bem isso. E ele começa outra explicação. Percebe que ele vai jogando sombras, dúvidas. Ele vai trabalhando de maneira a desdizer o que disse, mas à medida que desdiz o que disse, ele se autoriza a dizer o que estava dizendo antes. Ou seja, ele vai continuar dizendo que é a favor do uso de armas, vai manter a postura, a agressividade e tudo mais significa matar. Entretanto, vai dizer que não é bem isso. Portanto, o discurso de ódio, este discurso de ódio, ele é um discurso para ser feito em público, mas não pode ser trazido à luz. Né? Porque se for trazido à luz, do ponto de vista de destrinchar os conceitos, não pode acontecer. Se de um jeito, quando eu disse eu te amo, era evidente que eu não falava da violência, né? Quando o discurso de ódio diz odeie, ele precisa desdizer, ele precisa se locupletar de outras possibilidades. E essas outras possibilidades, ao invés de desmentir, né, mantém o discurso anterior. Outro exemplo que eu estou falando e me vem à cabeça é o sujeito que se diz cristão. Né? A expressão cristã, eu sou cristão, né? Ela traz a ideia de amorosidade, fraternidade, desejo de vida e cada vez mais vida, traz a ideia de abundância para as pessoas, tudo de bom. Em contrapartida, esse cidadão armado, vestido como um caçador, ele vai dizer, eu sou cristão. Quando colidir no imaginário cristão, do imaginário dele e do seu grupo, ele vai ter que achar alternativas, vai ter que procurar na Bíblia, vai ter um esforço extra para desdizer o que disse, insistindo no que ele disse. Parece confuso, mas não é. Resumindo tudo, eu tenho a dizer que, para reconhecer um discurso de ódio, basta perguntar o que tu queres dizer com isso que tu dizes. Se ficar tergiversando, buscando obscurecer, ao invés de trazer a luz aos conceitos, pode ter certeza, há aqui uma manifestação evidente de que ele quer dizer o que diz, desdizendo o que diz, para ratificar o que acabou de dizer. Para bom entendedor, esta explicação basta. Abraço e até a próxima.